parte do consultório esta tarde falamos agora sobre a especialidade de podologia. Vamos saber todas as patologias relacionadas com os pés e que podem ir desde a criança até aos mais séniores. Se tiver dúvidas no âmbito desta especialidade, 225-083-204. Continuo a ligar. Nós, na terceira parte, temos tempo então para ouvir as suas dúvidas e dar-lhes resposta. Pode também, caso não possa entrar em direto connosco via telefone, deixar essas dúvidas por escrito em consultório@portocanal.pt. Juntamente com as dúvidas por escrito, pode sempre mandar enviar as suas fotografias das situações, porque assim então o nosso convidado vai ter muito mais facilidade em responder às dúvidas, e esse nosso convidado é precisamente o Dr. Francisco Freitas, podologista. Muito boa tarde, Dr. Francisco. Já não nos visitava há algum tempo, trouxe os seus instrumentos, porque hoje vamos falar aqui de uma panóplia de situações, não é? Porque desde a criança até aos mais velhos há problemas, inúmeros problemas, no que diz respeito aos nossos pés, que muitas vezes são esquecidos. Exatamente, muitas das vezes são esquecidos. Antes de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar cá entre vocês. Sim, de facto, a patologia do pé vai desde a criança ao adulto, como falou e bem, até antes, até na parte uterina também, intrauterinamente já se pode haver já algumas malformações ou alguns posicionamentos que o feto até tenha já dentro da barriga da mãe, que faz com que possa haver alterações a posteriori. De facto, essas alterações são possíveis de ver nas ecografias, é isso? Nem todas, nem todas. E, infelizmente, só depois do nascimento é que se percebe? Algumas sim, algumas sim. Algumas, de facto, são detectáveis por exames de diagnóstico, nomeadamente a ecografia, e algumas são tratadas logo também à nascença. Por exemplo, estou-me agora a lembrar de uma que é relativamente, não é muito frequente, felizmente, mas que é o pé boto, que é o denominado pé boto, que é uma malformação congénita, que pode ter, por manipulações à nascença logo, o ortopedista, o neonatologista encaminha para o ortopedista, que é uma manipulação feita por ortopedia. Até foi um ortopedista, o Ponseti, assim que se chama, não é? Então denomina-se um método Ponseti, que é para manipular o pé boto daquela criança, que é uma deformação bastante desagradável e que pode ser perfeitamente corrigida ou compensada de uma forma conservadora. Este foi um exemplo que agora me ocorreu, não é? E nos primeiros 3 anos de vida de uma criança, quais os principais problemas que podem ser detectados ou quais os mais frequentes? Até aos 3 anos, mais ou menos. Ora bem, direi que problemas de pele, e dentro de problemas de pele existe uma panóplia de problemas, nomeadamente as micoses, verrugas não é tão frequente nessa idade, mas pode existir. Nas unhas, as unhas encravadas muitas vezes surgem, até porque a criança, o bebê, nessas idades tem as unhas muito fininhas, muito frágeis, o que permite às vezes que elas partam, que sejam mais quebradiças e, por consequência, às vezes os dedinhos às vezes são gordinhos e os tecidos sobrepõem-se à unha, que pode dar... Que é muito fina, não é? Não tem capacidade também de resistência e a pele pode aí sobrepor-se, não é? E daí podem vir unha cravada, infecções... Por outro lado, os pais, nomeadamente os pais de primeira viagem, podem ter alguma dificuldade em cortar as unhas, porque é mesmo assim, não é? Certo. Muitas das vezes até nem se corta, lima-se com aquela lima d'água. Às vezes até é mais fácil para os pais e até melhor porque facilita que se corte os cantos, por exemplo, porque nós muitas vezes, nós pais e nós adultos também, cortamos os cantos. E isso não se deve fazer. Arredondamos, não é? E não se deve fazer isso. Devemos cortar as unhas dos pés de forma reta. Aliás, como de resto está aqui no seu modelo. Exatamente. As unhas em forma reta. Uma coisa que é interessante também ressalvar neste período de faixa etária que estamos a referir, até aos 3 anos. A marcha humana, normalmente, em termos médios, anda na ordem do ano, dos 12 meses. Portanto, depois tem que haver um bocadinho com as características da criança, até dos pais também, se gatinhou, se não gatinhou. Mas uma coisa muito importante é, nós pais não devemos alterar, não devemos influenciar o normal desenvolvimento do pé. O que é que eu quero dizer com isto? Que até uma determinada idade, 4, 5 anos, 6, é normal o pé da criança ser um pé raso, pé plano, pé chato. Esse é o normal, esse é o anatómico, é o fisiológico. Muitas das vezes, como dizia, nós pais
preocupados, como é lógico, pela criança, tentamos logo comprar sapatos de uma determinadas marcas ou com compensações ou ortopédicos, porque o meu filho tem o pé plano, o pé raso. Não se deve fazer isso sem, enfim, se houver uma análise que de facto... E um diagnóstico E um diagnóstico que nós observemos que de facto claro. os ângulos estão um bocadinho acima da média ou da normalidade, então aí sim. Mas até aos 3 anos é muito difícil, ou raros casos são que se intervém. Porque se o normal é ser raso, então deixá-lo estar raso. Depois vai configurar a arcada, configurar-se-á com o desenvolvimento da criança. Uma coisa que eu aconselho lá para casa, que é muito interessante, nesta faixa etária, é deixarem andar os miúdos descalços o máximo tempo possível. Exatamente. Evidente que devemos proteger, com meias antiderrapantes para as crianças não tropeçarem, não escorregarem e de virem outras lesões. No exterior, cuidado com as pedrinhas, com vidros, paus, tem que se ter cuidado. Preferencialmente, andar na areia. Areia molhada, areia seca, também é muitíssimo bom para fomentar, para potenciar, para desenvolver alguns grupos musculares que, enquanto calçados, não são estimulados. Portanto, há essa diferença básica, que é o facto dos bebés, de facto, não andarem e não susterem o peso nos pés e nem sequer terem tanta necessidade de sapatos, por exemplo, não é? Nos primeiros meses e até ao ano. A partir do momento em que começam a andar, podem surgir outros problemas diferentes, não é? Podem surgir outros problemas diferentes, exatamente. Por exemplo, se nós repararmos que a nossa criança tropeça frequentemente, junta os joelhos, camba muito o calçado, que este é o termo para as pessoas lá em casa entenderem, aí poderão ser... O que é cambar o calçado? Imagino que o calçado deverá estar direito, imagino visto da parte de trás, o calçado, seja sapato, seja aquilo que for, deve estar direito. Cambar é ficar torto, portanto, ou para dentro ou Portanto, para quando os fora. ângulos não estão muito certos, claro que não vamos andar ali com uma fita métrica, Claro mas que não. obviamente que um pai percebe quando é exagerado, quer para fora, quer para dentro. Exatamente, não é? Muito são bem. sinais de alerta, não é? Assim como o desgaste do próprio calçado, porque o desgaste no calçado tem uma certa normalidade, porque a marcha, ou seja, a maneira que nós colocamos o pé quando fazemos a marcha, deverá ser num determinado sentido, nós não andamos assim, ok? Portanto, deverá ser, se eu faço o chamado ataque ao solo numa determinada posição, é normal que nessa região onde nós pisamos mais com o calçado, é normal que o desgaste seja mais acelerado, sim. Muito bem. Portanto, depois de as crianças começarem a andar, estar atentos então a estes pormenores. Normalmente, mesmo que se veja aí uma diferença no ângulo, os podologistas e ortopedistas esperam um bocadinho, não é? Não tentam logo intervir de forma muito... agressiva, não é? Porque estas coisas também podem ir mudando com o tempo, não é? Portanto, normalmente são tratamentos mais conservadores, deixar as crianças andar descalças e assim mesmo com o Dr. Francisco disse. A partir de que idade é que considera que pode haver novos problemas? Portanto, estamos aqui a fazer o caminho da idade cronológica. Certo, essa pergunta é um bocado difícil de responder, porque em cada idade pode haver problemas. Exatamente. E alguns de facto são comuns e podem aparecer em qualquer faixa etária. Em qualquer faixa etária. Mas ainda nas crianças, ali pré-adolescência, existe ali alguma altura em que se verifique, por exemplo, há crianças muito ativas, há crianças que gostam muito de desportos e tudo isso. Por exemplo, uma criança que joga muitas horas futebol tem mais risco do que outra que esteja mais paradita de desenvolver, por exemplo, traumatismos nas unhas, etc. Exatamente, sim. Traumatismo nas unhas e traumatismo no tornozelo, desde entorses e outras coisas do género. Por exemplo, nós devemos apostar muito na profilaxia, na prevenção. Ainda há um bocado, curiosamente, um primo meu ligou-me a pedir uma consulta para a filhota que faz agora 1 ano. Ou seja, a ver se a menina já anda, portanto, a ver se está tudo bem, se está dentro dos padrões normais. Portanto, muitas das vezes, ficar descansado. Para ficar descansado. E tendo um podologista na família, também ajuda. Pronto, isto é quase como a anterior, a doutora que cá esteve, a médica dentista, antes de pormos os implantes, quando são necessários, devemos tratar dos dentes, aquilo olhar que por está, eles. não é? Aquilo que temos. Exatamente, aquilo sempre para prevenir. Mas falou e muito bem nessa idade. Queria chamar a atenção, dar uma pincelada na área da postura, que é muito importante, na idade escolar.
e secundário também. A mochila, o peso das mochilas que os miúdos andam é brutal para as costas, para a coluna, para os membros, nomeadamente para os membros inferiores. Teórica, academicamente, devemos ter cerca de 10% do peso do corpo, do peso da criança deve ser a mochila dos livros. Imagine-se uma criança de 40 quilos, deverá carregar aos seus ombros só 4 quilos. Se fizermos isso não acontece, não é? Infelizmente não acontece, mas eu sou seria o ideal, mas de facto não acontece. Não acontece. Outras questões também são as posturas, como é que o jovem ou a criança está sentada, como é que se posiciona ao estudar, na secretária, computadores, telemóveis, enfim. Portanto, isto foi só uma chega, porque de facto estamos a falar de podologia, da criança à idade mais sénior, mas os pés são a nossa base, que sustenta todo um corpo, não é? Portanto, há uma influência... Tudo isto que influi toda a nossa postura, e estamos a falar das crianças, mas isto também vai seguir até, imagino, às idades mais avançadas. De facto, a nossa postura, a maneira como nós estamos e como distribuímos o peso, não é, do nosso corpo, vai influir, obviamente, na base que são os pés. Não é? Exatamente. Muitas das vezes até podem existir as chamadas falsas pernas curtas, a sensação que nós temos uma perna mais curta do que outra. Atenção. Há quem diga que tem, não é? Nós não somos simétricos, exatamente. Não é? Mas há pessoas que dizem mesmo que têm uma perna maior que a outra e um braço maior que o outro, não é? Não, e facto, está comprovado. E há muito. Mas há pessoas que essa assimetria deve ser mais... vincada, vamos dizer. Sim, exatamente. E além de ser mais vincada, muitas assimetrias são funcionais, são estruturais. Outras são adaptativas de problemas posturais. Imagine, por exemplo, vou dar um exemplo que lá em casa toda a gente percebe. Uma senhora que usa muito uma carteira. Normalmente as senhoras que usam a carteira usam sempre do mesmo ombro. Imagine, por exemplo, que colocam no ombro direito, por exemplo, e tem a tendência de subir um bocadinho... Não é a mochila, mas é a carteira, A carteira, exatamente. Subir um bocadinho o ombro direito para a carteira não escorregar. Isso ao longo de dias, meses, anos, provoca ali umas contraturas, até muitas das vezes uma escoliose na coluna. Portanto, a coluna deve ser reta, uma escoliose é quando a coluna fica torta. O nosso corpo vai se adaptando às realidades. Isso pode dar, por consequência, uma falsa perna curta, com também basculações a nível da bacia, das ancas, enfim, há uma panóplia de situações que podem não ter manifestações também nos membros inferiores e, inclusivamente, nos pés. E num bocadinho mais, se me permite, claro, um bocadinho temos mais tempo. Para a idade adulta, por exemplo, o joanete, que é extremamente frequente. Já vim aqui um programa só a falar do joanete. Certo, já tivemos aqui uma tarde inteira a falar de joanete. Exatamente. E aqui atrasado também teve um ex-professor meu, ortopedista, também a falar de joanete aqui. Portanto, o joanete é uma patologia extremamente frequente. Muitas vezes tem razões, origens hereditárias e de calçado, etc. Mas muitas das vezes também tem a ver com fatores externos, que também é útil. Estamos a fazer um serviço público, é útil lá para casa também fazer recomendações relativamente ao tipo de sapato que usamos. Não é? Mais as senhoras, o calçado bicudo, tacão alto, são tipo de calçados que favorecem os joanetes. Não é? E também devemos ter atenção a isso. Recuando outra vez para os jovens, que falou um bocado e bem, praticam desporto, etc. Muitos jovens, ou a maior parte, usam ténis, usam sapatilhas. São muito confortáveis, é verdade, mas também advém muitas vezes... Até à idade adulta, e agora também a moda permite que os adultos também, sim. Em ambiente de trabalho, etc., em algumas profissões. Portanto, hoje em dia a sapatilha, o ténis, de facto, está transversal a várias áreas, e quer ao homem, quer à mulher, quer às crianças, e, portanto, usa-se mais. Este é um bom calçado para os pés ou não? Era isso que eu estava a dizer. É confortável, mas tem os seus quês, nomeadamente aumenta a temperatura do pé. Por muito que a indústria, enfim, do calçado, que evoluiu muito em termos de materiais de melhor qualidade, por muito que a indústria diga que são transpiráveis, etc., umas são mais do que outras, com certeza, mas a verdade é que as sapatilhas fazem transpirar mais os pés. A transpiração excessiva associada ao calor e à umidade são 3 ingredientes necessários e suficientes para vir, por exemplo, o fungo, que depois provoca a micose, ou outro tipo de patologias chamadas de pé de atleta, por exemplo.
Portanto, acho que, como em tudo, devemos ser coerentes e razoáveis. Não estou a dizer nunca usar sapatilhas, mas digo claramente para não usarem diariamente sapatilhas. E se calhar estar-se menos horas com as sapatilhas, não é? Ou seja, a pessoa até pode andar na rua um par de horas com a sapatilha, mas chegar a casa não continuar com a sapatilha, ou seja, aproveitar para ir... Até descalçar-se, fazer higienização dos pés e calçar uns chinelos, por exemplo. Agora, tudo o que tem a ver com fungos e micoses é também muito usual, sabemos que, e transversal em termos etários, não é? Portanto, o que é que eu lhe ia perguntar? Para desmistificarmos aqui algumas questões que têm a ver com a micose, porque eu acho que às vezes as pessoas não acabamos, e eu própria por não perceber bem. A micose está na pele, está na unha, está na carne da unha, ou porque é que o calçado fica com o fungo? É transmissível para o calçado? Também. E respondendo àquilo que disse, o fungo pode estar em todo lado. Em todo lado. Nomeadamente até, isso é mais grave, até interiormente do corpo, mesmo até nas vias aéreas. Portanto, no corpo todo pode estar. De facto, o mais frequente é estar na pele e anexos. Portanto, na pele, portanto, mais superficial. Na pele e os anexos, nomeadamente as unhas, assim como cabelos e pelos. Nas unhas, que é uma patologia extremamente frequente, uma das patologias mais frequentes no ser humano, é extremamente complicado tratar o fungo na unha do pé. Muito mais do que no das mãos. Porquê? Como eu dizia um bocado, aqueles três ingredientes... também há mais no pé também há mais no pé do que propriamente nas mãos, não é? Por muitos tratamentos que façamos, e há vários tratamentos, desde oral, atópico, laser, há muitos tratamentos disponíveis no mercado. De facto, por um lado estamos a tentar combater, matar o fungo, por outro estamos a alimentá-lo dentro do sapato, porque está sempre fechado, tem a temperatura, a umidade... Mas ele pode estar ou seja, se a pessoa verificar que tem o fungo nas unhas, usar o mesmo calçado pode, ainda que cure, voltar a trazer o fungo, é isso? Muito bem. Portanto, o fungo sobrevive no calçado. Esta é uma questão que eu acho importante. Sim, é muito importante. E eu agradeço para alertarmos lá em casa. Há produtos na farmácia que se colocam... também no calçado? Também no calçado, exatamente para combater também os fungos que estão no calçado. Porque, como disse, e muito bem, estamos a tratar, mas se estiverem os fungos, os bichinhos, estiverem no calçado, nós estamos em contacto com eles e eles, como são oportunistas, vão outra vez entrar no nosso organismo. Portanto, sim, devemos também olhar ao calçado. Além de que também devemos alternar o calçado, independentemente de termos micose ou não. Se eu hoje uso estes sapatos, amanhã devo usar deixar arejar, não é? Exatamente, deixar arejar. Isso é importante. Às vezes esquecemos destes pequenos atos que são comportamentais, mas que previnem e ajudam a que então não estejam ali os bichinhos, não é? Sempre a trabalhar e muito bem. Portanto, arejar o calçado é também importante, e isto em qualquer idade. Quando avançamos para as idades adultas, nas mulheres, temos aqui uma questão que é sempre importante, já falámos aqui antes, que são os saltos altos. Uhum. Eu diria, isso é alguma questão? É uma questão. O que é que os saltos altos, por exemplo, podem trazer nas senhoras, na idade adulta? Podem trazer? Trazem elegância, de facto. Basta olhar para a nossa apresentadora, as senhoras devem usar só, enfim, ou questões profissionais, com certeza, ou então em questões de festivas. Portanto, nós não temos, as senhoras não têm festas todos os dias, não é? É evidente que algumas profissões exigem cuidado na apresentação, claro que sim. Claro. Mas, como há um bocado disse bem, as coisas tendencialmente estão a melhorar, no bom sentido, parte mais saúde e mais conforto, mas de facto há profissões que as senhoras não podem mesmo deixar de obedecer a certos pré-requisitos, digamos. Portanto, de facto o salto alto às vezes mas é contraproducente. Mas aí novamente o bom senso, não é, Dr. Francisco? Exatamente. Por exemplo, se tem que estar um par de horas ou algumas horas com calçada, com um determinado calçado, depois tentar compensar e equilibrar com um calçado mais confortável a seguir, não é? Pois, sim. Porque se repararmos com o calçado de tacão alto, que normalmente também é bicudo à frente, o tacão alto, mesmo que há aqueles compensados, que de facto diminuem um bocadinho a angulação, mas a altura está lá, não é? Se nós virmos, de facto, há uma inclinação do pé, isso faz com que a estrutura, a arquitetura dos ossos faça com que os pesos, a distribuição das pressões e dos pesos
não está equilibrada. Não está equilibrada, exatamente. Portanto, vamos estar a forçar certas zonas do pé, não é? Exatamente, e depois, é isso mesmo. E depois, por adaptação, o pé vai fazer alterações, nomeadamente nos dedos, podem ficar dedos chamados dedos em garra, o surgimento do joanete, e entre outras complicações que podem surgir, artroses. Quando falamos no calçado também, muitas vezes não estamos só a falar propriamente da altura do calçado, mas também da forma, ou seja, certo. Se estivermos, ainda que o calçado seja plano, não tenha altura, mas tenha uma forma muito bicuda ou que anatomicamente, de facto, não seja idêntica à anatomia do pé, não é? Certo. Até porque depois os pés também não são todos iguais, não é? Mas ainda acresce aqui esta situação, porque há pés mais magrinhos, outros mais gordinhos, outros mais altos, outros mais chatos, portanto, há aqui uma série de questões. Como é que o podologista também nos pode aconselhar no melhor calçado para cada pessoa? Sim, algumas regras que digamos que são transversais, nomeadamente, se possível, ser sempre calçado em pele, por dentro e por fora. O que disse muito bem da questão do tacão, também raso a 100%, tipo chinelo, não é conveniente, pode ser contraproducente. Deve ter no mínimo 1,5 cm e depois ir até 3, 4 cm de tacão. Mais do que isso, já não é saudável. Relativamente à largura, mais na parte da frente do pé, é muito complicado estabelecer-se uma coerência na medida em que, se nós formos medir os pés, digamos, esta zona compreendida daqui assim, relativamente ao pé, como é lógico, se formos a medir esta zona aqui, não é? Esta zona assim aqui. Exatamente, essa distância. Assim, não é? Isso. E também medirmos o calçado que temos, verificaremos facilmente... Não é possível... Que não é possível. Só por uma coincidência, não é? É muito complicado. Portanto, é normal que nós temos que adaptar o calçado ao pé e o pé ao calçado. Tem que haver aqui também um equilíbrio, não é? Bilateral. Mas, de facto, tem que haver, como dizíamos, uma parte de razoabilidade, uma parte de uma coerência, não é? Porque, de facto, também não vamos andar com umas pranchas, permita-me o termo, também não é possível, não é? Portanto, o calçado tem que estar estabilizado. Importante, devemos comprar o calçado ao final da tarde. Já deixou aqui essa dica, mas nunca é demais lembrar. Porquê? Porque, tendencialmente, os nossos pés estão mais inchados, independentemente de não termos problemas nenhuns de drenagem nem de má circulação. Qualquer pessoa, não é? Isto é geral. É geral. Temos os pés mais inchados ao final da tarde. Portanto, é preferível sempre comprar-nos ao final da tarde, se nos for possível, porque assim, a partir do tamanho que será o mais adequado para os nossos pés. Porque se comprarmos de manhã, pode às vezes haver aquele meio número, não é? Não digo um número acima, sim, mas que é suficiente para provocar... Para causar desconforto, não é? Desconforto até, por exemplo, calos, que é muito frequente, que podem ser muito dolorosos. Não falámos das calosidades, isso é um problema. É mais uma questão. Calo, calosidades. A calosidade normalmente implica sempre um problema biomecânico subjacente, ou seja... Tem muito a ver com esta questão que estávamos a falar, não é? Dos números, às vezes a pessoa quer levar aqueles sapatos, infelizmente não há o número, é o meio número abaixo. Mas vou levar na mesma porque são muito bonitos. E depois? E depois, enfim... E depois tem que ir ao Dr. Francisco, não é? Entre outros. Exatamente, não é? Portanto, tem que se ter muito cuidado com essa questão, não é? A hora de se comprar os sapatos e também aquele conforto, pelo menos o básico. Outra questão que me lembrei de colocar, muitas vezes por traumatismo ou porque até nas idades mais... nas crianças e também em alguns idosos que já não tenham tanta sensibilidade nos pés, nomeadamente devido à diabetes e outras patologias que tiram um bocadinho a sensibilidade nos pés, pode ocorrer também frequentemente a situação de, ao não ter sensibilidade, não é? Ou nas crianças, ao não comunicarem ainda porque não sabem falar, certo, poderem se fazer aqueles hematomas nas unhas, não é? Sim. Aí também recorrer ao podologista, não tentar fazer mesinhas em casa, não é? Sobretudo, e falou muito bem, na parte se for um diabético ou uma criança, como disse, se for um diabético de facto pode ter a sensibilidade alterada, um diabético ou outros, mas o diabético de facto é o mais comum. Nomeadamente circulação e circulações. Precisamente. E de facto devemos estar sempre muito atentos a isso, porque não só o hematoma, como falou bem, debaixo da unha, assim como pode haver uma infecção e entre os dedos também
um alerta também lá para casa. E entre os dentes nós devemos, depois da higiene diária... Devemos de vez em quando olhar mesmo, não é, para os pés, porque muitas vezes nem sequer olhamos, não é? A pessoa seca-se do bem, depois a calçar também não anda ali a ver entre os dedos, portanto, pelo menos quando corta as unhas ou pelo menos uma vez por semana, de facto... É obrigatório, devemos ver sempre. Por exemplo, já agora, trouxe aqui um dispositivo, se me permite. Imagine uma pessoa de mais idade que tem problemas anatómicos, uma barriguinha maior, ou então não consegue mesmo chegar aos pés, como é que vai observar o pé? Imagina este dispositivo. Já estamos aqui a chegar à idade mais avançada. Isto pode, se faz por favor, tem um espelho em baixo. Portanto, tem aqui Permite-lhe... Portanto, permite, se eu quisesse, observar... mesmo não estou a ver o sapato por baixo, podia estar a ver o meu pé, não é? Exatamente. É um dispositivo simples e barato, não é? Que muitas das vezes, se a pessoa, neste caso mais o idoso, eventualmente, não consegue de facto ver, ou muitos idosos vivem até sozinhos, não é? Para observar por baixo dos pés ou entre os dedos, esse é um dispositivo bastante útil. Se a sensibilidade está diminuída, eu tenho aqui uma mancha, tenho aqui uma ferida, deixa-me ver o que é isto. Deixa-me ir ao médico de família, ao podologista. Pronto. É um sinal de que, de facto, devemos sempre apostar na prevenção. Muito bem. Nós não temos tempo para mais agora, mas vamos seguir para intervalo. A seguir, continuamos aqui com o Dr. Francisco para falar de problemas ao nível da podologia, mas, sobretudo, para responder às suas dúvidas. Por isso, ligue 225 083 204. Até já.